A gente olha para o mapa do Brasil hoje e vê esse país gigante, continental, certo? Mas e se eu disser que nem sempre foi assim? Que o Brasil, na verdade, começou como uma faixinha de terra bem modesta? Pois é, essa é uma história incrível de 500 anos, cheia de aventura, conflitos e muita, mas muita negociação que acabou redesenhando completamente a América do Sul. Vamos juntos desvendar como isso aconteceu? Para a gente ter uma noção do que estamos falando, vamos começar pela escala. O Brasil hoje tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. É uma área colossal. Pensa assim, é quase o tamanho da Europa inteira. É chão que não acaba mais. Então fica a pergunta, né? O Brasil nasceu gigante? A resposta é um sonoro não. De jeito nenhum. A história de como o país mais do que dobrou de tamanho, na verdade é uma das mais impressionantes da geopolítica mundial. Olha só esse contraste. O plano original para o Brasil era basicamente isso aí, um pedacinho de litoral. E hoje, hoje ele se estende por quase metade da América do Sul. A grande questão é, como é que uma colônia costeira pequenininha se transformou nesse gigante? É essa história que a gente vai desembrulhar agora. A nossa história começa com um mapa, um acordo que na teoria deveria ter limitado o Brasil só à costa, mas que na prática, ele foi simplesmente ignorado. Vamos voltar para 1494. Portugal e Espanha assinam o famoso Tratado de Tordesilhas. Era basicamente uma linha imaginária no mapa dividindo o Novo Mundo entre os dois. Se essa linha tivesse sido respeitada à risca, a maior parte do que hoje é o Brasil falaria espanhol. Mas a história real, aquela que acontece no dia a dia, tinha outros planos. Por quê, né? Os mapas podem até dizer onde ficam as fronteiras, mas são as pessoas no terreno que realmente as definem. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Vamos ver como a exploração real começou a empurrar os limites do Brasil para muito, muito além do que estava no papel. E quem foram os arquitetos dessa expansão? Basicamente, 3 grupos. Primeiro, os bandeirantes, naquela busca incansável por ouro, pedras preciosas e mão de obra indígena. Depois, os missionários jesuítas que iam entrando no interior e fundando comunidades. E, claro, os soldados, as tropas que defendiam essas novas fronteiras. Juntos, eles foram redesenhando o mapa do Brasil na marra, na prática. E o que movia essa gente toda? Riquezas, claro. A busca por ouro levou essa galera para o coração do continente. O gado foi ocupando todo o sertão. E lá na Amazônia, as especiarias, que na época eram chamadas de drogas do sertão, abriram o caminho para o norte. Cada ciclo econômico desses era um novo pedaço sendo adicionado ao que viria a ser o Brasil. Ok, depois de séculos de gente ocupando o território, chegou a hora de oficializar tudo isso. A próxima etapa da nossa história é sobre como a caneta e a tinta se tornaram tão poderosas quanto a espada para desenhar de vez o mapa do Brasil. E a estratégia de Portugal foi genial, baseada num princípio super antigo do direito romano, o Possidetis. O nome parece complicado, mas a ideia é a mais simples do mundo. Quem ocupa é o dono. É isso, se você está lá, a terra é sua. E essa ideia se tornou a base de tudo. E aí chegamos no momento decisivo, o Tratado de Madrid, em 1750. Esse tratado simplesmente jogou a antiga linha de Tordesilhas no lixo e disse: o que vale é quem está ocupando a terra de fato. Com isso, Portugal oficializou o controle sobre territórios imensos que, no papel, ainda eram da Espanha. Foi ali que o Brasil moderno começou de verdade a tomar forma no mapa. E os ganhos para Portugal com esse tratado? Foram gigantescos. Estamos falando de quase toda a bacia amazônica, o que hoje é o centro-oeste, partes do sul. Basicamente, com uma única assinatura, o Brasil praticamente dobrou de tamanho no mapa oficial. Foi um cheque-mate diplomático. O mapa já estava quase pronto, mas a história ainda guardava algumas reviravoltas, alguns ajustes finos. Vamos ver agora os últimos ganhos e perdas que definiram as fronteiras que a gente conhece hoje. A última grande peça desse quebra-cabeça foi o Acre. Aconteceu assim: seringuenhos brasileiros começaram a se estabelecer num território que pertencia à Bolívia. E isso, claro, gerou um conflito danado. No fim das contas, o Brasil resolveu a questão na diplomacia e no dinheiro. Comprou o território, num dos negócios imobiliários mais importantes da nossa história. Mas a história não foi só de ganhos, não. O Brasil também perdeu território. O caso mais famoso foi a província Cisplatina, que depois de muita briga e muita disputa, se tornou um país independente, Uruguai. Em 1828, o Brasil reconheceu a independência do vizinho do Sul. E assim, depois de tantas idas e vindas, chegamos ao mapa atual do Brasil.
Vamos dar uma olhada no legado que esses 500 anos de transformação deixaram para nós. O resultado de tudo isso é o Brasil de hoje. Um gigante. Um país que abriga a maior floresta tropical do planeta e que detém cerca de 1/3 de toda a água doce superficial do mundo. Esses números impressionantes são a consequência direta daqueles séculos todos de expansão. Então a grande lição aqui é que o mapa do Brasil não foi simplesmente desenhado numa sala com um lápis. Ele foi forjado. Forjado no suor da exploração, na astúcia da diplomacia e principalmente naquela ideia poderosa de que a posse, no fim das contas, é o que define a propriedade. Esse mapa que vemos hoje, então, é um testemunho vivo de 500 anos de história. E isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Se as fronteiras do passado foram tão fluidas, tão móveis, o que será que o futuro reserva para as fronteiras de hoje? Fica aí a reflexão.